Boa tarde, então. A gente está começando mais uma edição do podcast Cultura Empreendedora, que é um produto do ecossistema Fevale Tech Park, nasceu do comitê de empresas do Fevale Tech Park, e a gente traz assuntos, então, relacionados à inovação, empreendedorismo, tecnologia e cases das nossas empresas também. O assunto de hoje, então, a nossa temática é sobre ações, empresas e instituições em combate ao enfrentamento de tragédias, trazendo o case da Universidade Fevale e das empresas residentes do Fevale Tech Park. Hoje eu tenho, então, 3 convidados aqui que eu vou apresentar a vocês bem brevemente, depois vocês se apresentem de forma melhor. A primeira é a prof. Daniele Paula Martins, que é professora e pesquisadora da Universidade Fevale e coordena o projeto Lavurs, que daqui a pouquinho ela já vai explicar, direitinho o nome e quais as ações que faz, esse projeto na Universidade Fevale. Com ela também tem o professor Marcelo, que também é professor e pesquisador da Universidade Fevale e faz parte do projeto. Sejam bem-vindos, então. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. E o Carlos Pires, que é CEO e investidor na empresa TKTR e também na empresa TGR Studio e na Fala Cidadão, que são ambas empresas residentes do Fevale Tech Park, aqui no Hub de Novo Hamburgo. Seja bem-vindo. Obrigada, Carlos. Muito obrigado. Então, antes de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem, um pouquinho então melhor, falando sobre a área de atuação de vocês, sobre os projetos e sobre as empresas, na perspectiva geral e também brevemente sobre o que aconteceu, desde ali do comecinho de maio, naquela grande tragédia, que ocorreu mais intensa no mês de maio, mas que a gente sente impactos até hoje. Então, acho que a prof. Daniele pode começar. Tá bem, muito obrigada. É muito bom poder vir compartilhar um pouquinho do que a universidade desempenha, nessa temática que está tão latente para a gente hoje ainda aqui no Rio Grande do Sul. Afinal, estamos vivendo um desastre ainda, E eu represento, e junto com o professor Marcelo, um grupo bastante experiente e vasto da academia que hoje se debruça em pesquisar e fazer ações voltadas não somente à questão dos desastres, o nosso laboratório, que é o Lavurs, ele é um laboratório que estuda vulnerabilidades, os riscos, que a sociedade está exposta, Então, o Lavurs, ele se debruça muito no trabalho preventivo, Nós temos já mais de 10 anos esse trabalho na universidade, com o título Lavurs há mais ou menos 5 anos, Mas ele é um desdobramento de alguns projetos de extensão, onde nós sempre trabalhamos muito no contexto de áreas vulneráveis, que tem alguns aspectos voltados a problemáticas ambientais, como falta de saneamento básico, alguns riscos pela ocupação, por exemplo, comunidades que ocupam áreas que inundam ou deslizam, Então, o projeto sempre trabalhou nessa perspectiva. E como Lavurs, então, a gente trabalha em toda a bacia do Rio dos Sinos, tentando investigar nesses mais de 30 municípios da bacia, e sempre que alguma demanda da sociedade é aparente, então a gente faz ações sociais, como cursos de formação, capacitação de defesas civis, parcerias com gestores públicos, formação da comunidade, temos também o agente mirim de defesa civil. Então temos um conjunto de ações onde é necessário ter essas diversas áreas do conhecimento para que a gente consiga pensar soluções mais adequadas, ou mais próximas daquilo que a complexidade da realidade se apresenta, Eu sou da área ambiental, sou da área de gestão ambiental, e junto, no Lavurs a gente tem, então, várias outras áreas, direito, psicologia, arquitetura e urbanismo, artes, psicologia, enfim, são várias áreas do conhecimento, onde professores, alunos de graduação e pós-graduação compõem esse laboratório, que está vinculado ao programa de pós-graduação em qualidade ambiental, onde eu e o professor Marcelo também somos professores e pesquisadores. E o intuito desse laboratório ele é justamente trabalhar em aspectos que visem reduzir os riscos, preparando as populações, ajudando os gestores públicos a enfrentarem essas questões que nós vivenciamos e que vamos vivenciar ainda também, no sentido de fazer essa ponte entre a academia e sociedade, Temos um trabalho bem forte com as defesas civis, tanto na oferta de cursos, no estabelecimento de parcerias para pensar projetos para os municípios também, e
para fins de investigação, né? Porque o que a gente está vendo hoje é fruto de vários efeitos, né? De ocupação irregular, de impactos ambientais históricos. Então, é preciso investigar esses contextos para que a gente entenda um pouquinho melhor, né? Por que a gente está vivendo o que estamos vivendo e o que podemos fazer em conjunto com empresas, universidades, governos, né? Para tentar reduzir um pouquinho, né, do risco que a gente se colocou como sociedade. Então, acho que brevemente o professor Marcelo também pode complementar, mas o laboratório ele tem essa perspectiva bem multidisciplinar, né? E nosso papel, assim, inclusive, é agregar outras áreas do conhecimento, porque problemas complexos a gente precisa, né, de várias expertises para buscar algum tipo de compreensão e resolução, né? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcelo, então Marcelo Pereira de Barros. Eu colaboro, né, com as ações do Lavurs, com a professora Daniele. E eu estou na Fevale já vão fazer 23 anos agora, e a gente passou por vários momentos difíceis ao longo dessas últimas 2 décadas, né? A Fevale está comemorando 55 agora, né? Mas talvez nunca um momento tão difícil quanto esses últimos 60 dias, né? E então eu vejo que a participação da universidade, né, como uma colaboradora da sociedade é extremamente importante nesse momento, né? O Lavurs, o laboratório que eu faço parte, né, junto com outros colegas das mais diferentes formações, no meu entendimento, hoje é o grande vínculo social que a universidade tem, né? Principalmente com os que mais precisam, né? Porque a gente viu nitidamente que as populações atingidas são as populações que estão em maior vulnerabilidade, né? Então, isso eu acho que é uma resposta extremamente importante que a universidade dá para o público, né? Não só para os seus acadêmicos, né? Normalmente a gente enxerga a universidade sempre do ponto de vista acadêmico, ou seja, o que a gente tem dentro, né, das salas. Mas a universidade ela tem que sair de dentro, né, da sua sala, sair de dentro de seus muros e atender a sociedade das diferentes formas, né? E nesses 23 anos que eu estou aqui dentro, eu gostaria de dizer que eu nunca tinha observado uma ação tão intensa, né, da universidade, principalmente do Lavurs, né, e atendimento às necessidades sociais, como a gente teve nos últimos dias, né. Na verdade, a professora Daniele falou muito bem desses últimos eventos, mas só lembrando, né, Dani, vou te chamar assim, claro, que desde inverno do ano passado a gente está envolvido com esse tipo de ações, né, desse tipo de ação. A gente foi para Mussum, Encantado, Roca Salles, né, fizemos Caraá, fizemos doações, fizemos assistência, foram biólogos, foram engenheiros ambientais, foram gestores ambientais, foram advogados, foram estudantes de graduação, né, dar o atendimento que a gente poderia dar. Então, e essa coisa toda começou, né, de forma mais latente, vai fazer quase 1 ano e não parou ainda, né? E a gente não sabe muito bem o que vem pela frente, né? A gente sabe que o cenário não é dos melhores. Então, eu acho que a nossa participação como universidade, né, nesse apoio para a sociedade é extremamente importante nesse momento, né? E não só falar. Eu acho que às vezes a universidade vai muito nessa lógica de falar, né? Falar e dizer para os outros o que tem que fazer. Isso é extremamente importante, mas muitas vezes nós temos que ouvir os anseios da sociedade, né? O que a sociedade espera da gente. Muito obrigado. Muito obrigado, prof. Carlos? Bom, boa tarde. Meu nome é Carlos Eduardo Pires, então eu tenho já uma longa história aqui dentro do Hub da Fevale, né? A gente tem uma parceria aí de longa data com uma agência, tinha a agência digital, né? Que continua sendo minha, né? Mas hoje em dia eu já não estou mais dentro da operação da agência, que é a TGR Studio. Dentro da agência, há alguns anos atrás, a gente desenvolveu uma plataforma que chamava Fala Cidadão, né, uma plataforma de zeladoria urbana, né, realmente para poder atender solicitações de buraco na rua, lâmpada queimada, né, e a gente foi colocando isso em algumas prefeituras e isso se tornou uma empresa, se descolou de dentro da agência e virou um CNPJ separado, que também está aqui dentro do Hub.
E mais recentemente, há 2 anos atrás, eu comecei a trabalhar com venda de ingressos, né? A gente tinha alguns clientes que solicitavam esse tipo de trabalho para a gente e a gente começou a perceber que ali também tinha uma spin-off, né? Dentro do mesmo segmento que poderia se descolar também da agência e acabou virando a TKTR, que é a empresa na qual agora eu estou atuante, né? A TKTR, a gente foi listado para vender os ingressos do Natal Luz, né? A gente vendeu por 2 anos, através de licitação, e a gente começou a perceber que nosso mercado muito forte era a Serra Gaúcha, era Gramado, pois tinha muitas opções. E aí a gente entra para dentro do nosso contexto aqui, né, da conversa, que quando veio realmente a catástrofe, a inundação, enfim, tu te para pensar, porque todos os nossos esforços estavam voltados para a Serra Gaúcha. Gente, o que é a Serra Gaúcha sem turista? Não existe. Né? E a gente se preocupou bastante com isso, né? E eu fiquei ali 2 semanas realmente, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou oferecer um serviço para uma pessoa que está lá muitas vezes desesperado, não está pensando em como é que ele vai pagar o negócio dele, né? E a gente começou a pensar, e botou um pessoal para pensar também do time e realmente conseguimos, deu uma luz ali, agora vamos montar uma coisa que possa ser interessante para eles. Porque o que esse pessoal precisa, né? O pessoal precisa sobreviver, precisa de fluxo de caixa, precisa ter, né, dinheiro para poder manter, né, os seus empregados, enfim, toda a sua estrutura que precisa para poder manter o negócio funcionando. E a gente pensou, por que a gente monta um portal, então, de venda de ingressos, né, e deixa essa utilização do ingresso por até 1 ano, para que as pessoas possam, pelo menos, comprar e ajudar, né, os estabelecimentos da Serra Gaúcha, e, ao mesmo tempo, a Serra Gaúcha também se monetizar de novo, botar dinheiro para dentro do caixa, e sobreviver a esse período, que é um período muito tenso, né? E a gente sabe que agora tem algumas ações do governo, e eu acho que muito importantes para conseguir fazer com que os voos, né, voltem a operar, né? A gente sabe que aqui em Canoas também agora começou a aumentar o número de voos, mas mesmo assim a gente sabe que não vai ser suficiente, né? O número de voos que tem em Canoas em relação a uma semana não era o que tinha um dia do Salgado Filho funcionando, né, na época normal ali. Então, isso impacta diretamente no turismo, isso impacta diretamente nas cidades que estão lá necessitando, que 86%, né, da verba que eles têm é do turismo. Então, imagina, se tu não tem, né, se tu não tem turista na cidade, realmente fica muito difícil. Então, a gente está criando esse portal que se chama turismoserragaúcha.com.br. A gente vai lançar ele agora dia 5 de agosto, né? Vai ser o lançamento oficial dele. Então, já tem vários parceiros. A gente já tem mais de 30 parceiros que já estão dentro do portal, né? Para a gente conseguir realmente botar ele para rodar. Aí, após isso, a gente começou já a criar outras opções. O pessoal começou a enxergar que tem possibilidade em outras cidades também. Daqui a pouco a gente vai para Foz do Iguaçu também, que tem um monte de parques que são até parques que já estão lá, né, na Serra Gaúcha, que também já se interessaram em fazer a mesma mecânica em outras cidades. E eu acho que com o tempo a gente conseguiu pelo menos dar um fôlego, né, necessário para esse momento tão difícil que eles estão passando lá em cima, gente. Porque é bem desesperador mesmo tu conversar com eles e tu ver na prática o quão difícil é tu manter um negócio sem ter nada de receita, né? A receita ela é reduzida quase a zero quando tu não tem ninguém visitando o teu parque, não tem ninguém indo no teu hotel, não tem ninguém comendo no teu restaurante, né? Então, tu precisa antecipar essa receita para sobreviver. Então, o nosso projeto, o Turismo Serra Gaúcha, ele se enquadra bem dentro do que a gente percebeu que existe uma necessidade, uma dor, e mais do que isso, existe um desespero para poder sobreviver. Então, a gente está focado em ajudar nesse momento. E tu fala em Serra Gaúcha, mas impacta todo o estado e muitos outros, talvez, né? Porque tem fornecedores, tem transporte, tem, enfim, matéria-prima comprada de outras empresas, então fica uma cadeia grande, né, de impacto. Insumos e tudo que eles pedem e precisam lá para cima, eles acabam deixando de comprar muitas vezes do fornecedor que é daqui, e também é outro cara que também vai começar a passar necessidade, que daqui a pouco, né, fornecia serviços, fornecia insumos para eles lá em cima. Então, que nem tu falou, é uma cadeia gigante que está sendo impactada, né? O estado inteiro está sendo impactado muito forte. Eu trouxe alguns dados aqui do impacto, né, que a gente sentiu aqui no estado, mas também de ações que foram feitas na universidade. Então, ali no finalzinho do mês de maio, esses dados são os que foram apurados durante o mês de maio, mas então foram mais de 200 mil pessoas impactadas em todo o estado, mais de 32 mil pessoas só em Novo Hamburgo, e aí, né, esses dados medidos lá em maio, mas talvez ao longo dessa cadeia tenha muito mais, porque talvez pessoas, né, perderam seus empregos ou, né, suas empresas, enfim, esse impacto pode ir aumentando.
mas também tiveram ações, né, muito positivas da universidade, então, que acolheu, né, ali no campus 1 da Fevale, o primeiro campus, então acolheu também funcionários, foram 31 colaboradores acolhidos e mais de 140 pessoas da comunidade, além de mais de 50 animais, então, né, vinham suas famílias com seus animais e também os animais da rua, né, recolhidos, tiveram abrigo ali durante todo o mês de maio. Foram mais de 31 mil refeições produzidas no laboratório de gastronomia ou com auxílio do laboratório, com mais de 60 voluntários envolvidos. O campus também foi base de helicópteros para transporte de pessoas, de profissionais e de insumos para todo o estado. Foram realizados com seus projetos de extensão ou com projetos acadêmicos, alunos, né? Atendimentos nas UPAs, no Hospital Municipal e aqui no CIAS, a gente fala aqui, né, porque é aqui do ladinho do prédio. Então, foi um grande centro de atenção à saúde para toda a comunidade, teve a doação de água, então a comunidade, né, ficamos aí quase, acho que 2 semanas sem abastecimento de água ou mais. O pessoal podia vir aqui abastecer, né, então, seus galões, empresas também com caminhões-pipa. Foram mais de 500 medicamentos doados e também dispensados com os profissionais aqui. Atendimento odontológico, atendimento pediátrico, atendimento de enfermagem e de medicina mesmo. Além de vários projetos, então, né, desde o curso de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Medicina Veterinária, moda, que produziu, né, até roupas de cama para doação. Engenharia eletrônica, elétrica e ciências da computação no restauro de alguns equipamentos que pudessem ser reaproveitados ainda. Enfim, foram vários impactos e várias ações tanto no pós-imediato, né, no acolhimento mesmo, mas muitos que continuam agora. Eu queria aproveitar esse gancho, então, para os profs falarem como que foi esse, né, meu Deus do céu, começou a encher, as pessoas começaram a ter que sair de casa, como que vocês começaram a atuar e como foi ao longo, né, desse período mais crítico e como está sendo agora, tanto no atendimento quanto na gestão dos acadêmicos envolvidos para a prestação desses atendimentos para a comunidade. Sim. Nós estivemos em várias frentes nesse evento, né, Marcelo? Mas como o professor acabou de comentar, a gente está vivendo isso desde junho do ano passado, quando tivemos o ciclone na região litoral, Icará, né? E que por nós sermos um laboratório que trabalha muito na questão da prevenção, tivemos que atuar também na resposta junto com os demais setores da sociedade, porque a gente conhece as incapacidades que nós temos, né, como sociedade para lidar com esse tema. Falar em desastres, eventos extremos, parece algo muito recente para nós no Brasil, mas é uma falsa ideia, né? Porque, na verdade, a gente tem um histórico muito ruim. A gente, só pegando o caso do Rio Grande do Sul, né? Foi feito um levantamento entre 2013 e 2021 e nós tivemos mais de 4 mil registros de desastres no estado. Então, nós temos muitos desastres, mas obviamente não na magnitude que foi esse de setembro no Vale do Taquari e agora, né, em maio. Então, de um certo modo, dá para se dizer até que a gente meio que foi se acostumando a viver com os desastres, né? Só que como a gente trabalha com isso, então para nós é quase que uma rotina ter alguns eventos no qual pelo menos a gente precisa estar em contato, né, com esses locais. Então, no ano passado a gente se envolveu principalmente com a questão do Vale do Taquari, né? Porque inicialmente nós entendemos que a universidade poderia contribuir de alguma forma, indo lá, prestando algum tipo de assistência e também com a questão das doações, né? E quando nós vimos as previsões para este ano, ali no final de abril, a gente ficou bastante assustados, porque o que nós vimos na região do Vale do Taquari parecia que ia ser algo que ia ser replicado para uma região maior do estado, né? E foi o que se concretizou. E a gente sabe que nós temos que avançar muito no país como um todo, na questão de previsão, monitoramento, alerta, população estar preparada. Então, esse é um pouco o esforço do Lavurs. A gente trabalha muito com a população para que essa população esteja mais preparada, né? Então, num evento onde a previsão climática é muito ruim, a gente fica bastante preocupados com o que tem por vir, né? Quando começa ali no dia 1, 2 de maio, um impacto maior aqui para a nossa região, que já estava na região da Serra, né?
com 2 dias de chuvas intensas, a gente se viu assim, num contexto de atuar em todas as frentes como a maior parte da sociedade, né? Então, a gente inicialmente estava atuando em fazer contato para buscar resgate para as pessoas. Depois tivemos, inclusive, o uso do barco da universidade, né? Para fazer algum acesso em algumas áreas, né? Então, nós passamos o primeiro final de semana, assim, tentando dar respostas a pedidos que nos chegavam, inclusive, pelo Instagram do próprio projeto. Pessoas que precisavam resgatar suas famílias, né? E essa questão do resgate, ela foi muitos dias. Esse é um ponto muito, muito preocupante, porque a gente aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, não retira as pessoas antes da chuva acontecer, como acontece em Santa Catarina, por exemplo. A gente aqui, muitas vezes, nem consegue retirar as pessoas, como a gente viu agora. Então, teve um esforço grande em a gente tentar fazer essa conexão entre quem fazia o resgate e quem precisava de resgate, né? E isso foi uma situação bastante tensa para toda a equipe, né? Toda a equipe se debruçou de um modo online a tentar ajudar. Já no primeiro final de semana do abrigo da universidade, a gente também já foi atuar junto. Inclusive, algumas pessoas que chegaram no abrigo, a gente foi, né, tirar de outros abrigos, porque, visitando alguns abrigos, a gente via aquela superlotação, uma condição bastante complicada, que coloca as pessoas em outros riscos, né? Elas estavam sendo resgatadas de um contexto muito ameaçador e chegando num outro que também era perigoso, né? Então, estivemos atuando com o abrigo, com a distribuição de doações, porque esse é um outro ponto, a nossa logística humanitária, ela não é pensada antes, né? Quando a gente pensa em política pública, então as doações chegam, muitas vezes não chegam nas pessoas, ou não tem, nós vimos um contexto de nem ter vias, né, para distribuir, a gente recebia pedidos de São Leopoldo, e a gente não tinha como fazer a travessia, né, para distribuir esse material, porque não tinha ponte, o rio estava muito agitado, os barcos somente de grande porte podiam passar e não existiam esses barcos, né? Então, a primeira semana da nossa atuação, né, Marcelo, foi uma semana muito tensa, porque a gente viu tudo aquilo que a gente sempre teve medo e que a gente sempre buscou alertar se concretizando numa magnitude maior, né? Inclusive com familiares e pessoas do próprio grupo sendo atingidas, né, e precisando também de um suporte. Esse primeiro momento de resposta, então, foi um atendimento, assim, quase que o tempo todo, né, a equipe estava disponível, e isso segue até hoje, de um certo modo, né, só que agora a gente mais buscando fazer. A própria distribuição de doações ainda ela ocorre, a gente tem um ponto de recolhimento aqui na universidade, onde a gente tem contatos com a comunidade, e a gente leva as doações coletadas aqui diretamente nos locais que precisam. Então, nas casas, nos líderes comunitários, nos centros que a gente sabe que ali não estão chegando, né, aqueles itens. Então, isso está acontecendo até hoje, né? Mas também, como universidade, a gente precisa buscar fazer algumas articulações para que essa assistência não seja somente o nosso trabalho. Então, nós temos pesquisa, a gente tem, né, toda uma rede de contatos e boa parte do que a gente vivenciou é fruto de um despreparo social, né? Então, o nosso trabalho também vem nesse sentido de movimentar com os gestores públicos, né, com outros setores, estratégias para que a gente se prepare melhor, né, e bem melhor para próximos eventos que vão acontecer, né? Esse talvez seja o ponto primordial. Estamos falando em recuperação, sim, mas o desastre não espera a gente se recuperar. É verdade. Então, a gente não sabe quando vai ser o novo evento extremo, que pode ser de seca, inclusive, mas que também tem todos os efeitos, né, bem severos e danosos para a sociedade. Marcelo, são tantas ações, né? Sim. Tu me ajuda aí a lembrar. Isso. Não, eu acho que a primeira coisa extremamente importante de falar, todas as coisas relacionadas ao que aconteceu, né, são importantes, mas o que o colega falou antes aqui, sobre praticamente o isolamento da serra em determinado momento, né, e que continua até hoje, que a gente está... a nossa fragilidade que a gente tem estrutural, né? A fragilidade que a gente tem, e essa fragilidade ficou muito evidenciada nos transportes, né? Eu penso que, não é minha área, mas até que a comunicação conseguiu funcionar bem, né? Mas os transportes, a gente viu muitas áreas isoladas. Então a gente viu, por exemplo, o nosso aeroporto continua fechado 60 dias depois, né, do início desse fenômeno aí, que o nosso aeroporto continua fechado, né? Nós temos ainda
dezenas de estradas interrompidas, a gente tem problema de transporte, né? Nós temos problema de entrega de mercadoria, e isso vai continuar um determinado tempo, a gente vai precisar, é óbvio, de ações que ajudem isso, né? Então, essa é uma macroanálise, né? Em relação à análise da universidade, a gente deu o máximo que a gente podia e com a máxima velocidade, né? A partir da ocorrência desse fenômeno. Acontece que dessa vez as coisas aconteceram muito rapidamente, né? As coisas foram... Você ia deitar seguro e acordava com água no pescoço, né? Então, ou seja, não houve um tempo para que as respostas pudessem ser dadas. E isso é um agravante, né? Eu sempre brinco, mas é óbvio, é uma maneira de dizer. A gente teve uma enxurrada na serra que a gente sabia quando começou a acontecer, né, Dani? Que 24 horas depois aquela água ia estar enchendo aqui embaixo, né? A gente sabia que era certo, né? Porque a gente consegue, mesmo com problemas, a gente já consegue acompanhar os índices pluviométricos, a cheia dos rios, né? Então a gente meio que se preparou, né? A gente que, talvez pela nossa formação, de estar acompanhando mais essa fragilidade do sistema como um todo, né? Sobre essa falta de cuidado, de controle ambiental, a gente já não se surpreende tanto. Não quer dizer que a gente não se comova. É diferente, né? Eu fico extremamente comovido com o que acontece, né? Mas a gente já está preparado para o que pode vir, né? Choca todos, choca, mas a nossa resposta, ela é uma resposta mais racional, né? Assim, a gente senta lá na sala, no laboratório, o que temos que fazer? Quais são as prioridades? Isso, né? E então isso... Acho que ajuda, nos prepara melhor, nos faz ter ações mais imediatas, assim. E eu acho que a universidade deu as respostas que podia dar, né? E eu acho que o Estado faltou, né? E aí quando eu falo de Estado, eu não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, estou falando como Estado posto como ações de governo, né? A gente viu o despreparo, né, de muitas das nossas autoridades, até pela velocidade com que tudo aconteceu mesmo. A gente sente que houve uma falta, né? E claro, as pessoas também. A gente não teve um evento que nem esses, né? Desde 1940, 41. Mas quem trabalha com ciência sabia que ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Como a gente sabe que isso vai retornar, né? Mais cedo ou mais tarde, a tendência agora é que a gente não talvez em 80 anos, como as pessoas nos falam, né? As pessoas, vai passar 80 anos para ter um... Não, meu querido, acho que não, vai ser muito mais rápido. Eu não sou da área, mas eu imagino que não. Não vai. As previsões não são boas. As previsões não, exatamente, as previsões não são boas. Então, cabe a nós agora, né, nos prepararmos para isso. A grande questão é essa. Nós temos que nos preparar para isso. Então, eu acho que a universidade, o Estado, né, posto como autoridade, tem que pensar, né? A gente tem que pensar o que vai fazer. A grande questão é isso. O que nós vamos fazer? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Todos podemos refletir sobre isso. Depois de tudo que aconteceu, será que vale a pena investir milhões em recuperar o aeroporto no mesmo lugar que ele está? Eu ia te fazer esse questionamento agora. Será que vale a pena? Né? Ou daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, nós vamos estar chorando de novo e agora vamos mudar de lugar. Né? E isso é muito importante. E para isso a gente tem que ter uma grande conversa social. Todas as pessoas aí que são... tem essa expertise e tem que entrar nessa conversa, né? É Conselho Regional de Engenharia, Conselho de Hidrologia, as grandes universidades, né? Os governos, o Estado como um todo, as prefeituras, né? Porque a prefeitura em última análise, em última instância, onde o cidadão entra em contato, né? Porque a gente não pode ficar sentado esperando, né? A natureza mostrou sua força, ela vai mostrar de novo, né? Eu acho isso extremamente importante. Acho que a universidade fez o que podia no tempo no que podia, né? E isso me surpreendeu bastante. Eu achei muito bom o que nós fizemos. A própria gestão do abrigo, né, Marcelo? A própria gestão do abrigo, exatamente. A gente sabe que, tradicionalmente, as prefeituras são preparadas para montarem 2, 3 abrigos. De repente, se viram montando 90 abrigos, né? E isso não se deu de uma forma orientada. Exatamente. A universidade, com a sua estrutura, fez um excelente abrigo que as pessoas não queriam sair daqui. Não queriam sair. E literalmente. Mesmo né? sem ter recebido uma instrução. Quando o Marcelo fala sobre essa questão da preparação, isso é primordial. A preparação tem que se dar na normalidade. Né? É com tempo bom, com tudo sob controle, que a gente tem que estar discutindo. E se chover 500 milímetros neste local, o que a gente faz?
né? E se nós ficarmos mais 3 anos de seca, como é que vai se dar a distribuição? Não vamos sair abrindo poços de qualquer modo, né, comprometendo a nossa água do futuro. Exatamente. Então, é na normalidade, é isso que a gente bate tanto, né, nos nossos trabalhos do laboratório, que a preparação, ela é algo que compete da mesma forma como a resposta. O evento veio, nós tínhamos que dar a resposta, né? Mas a preparação deve ser fruto de um esforço que não para. Talvez essa estratégia que a empresa busca, né, em auxiliar para que agora esses eventos não comprometam tanto a receita das empresas, né, demonstra um desafio que vai ter que ser constante, né, para todas as instituições. Como é que a gente se prepara para uma série de ameaças que não é culpa da natureza, nós temos total comprometimento, né, com o que tem acontecido, com um planeta mais quente. A gente está falando de um planeta que está muito mais quente, nunca esteve tão quente como agora. As chuvas intensas no Rio Grande do Sul são alvo de um oceano muito quente, né? A costa do litoral gaúcho está em torno de 4 graus mais quente. Então, essa água evapora, forma nuvens e precipita aqui no estado. E ainda uma ausência de vegetação na Amazônia, onde a nossa água vem de lá, converge para a gente ter esse tipo de situação. Então, é isso, é olharmos para o contexto que a gente tem. A catástrofe vai ter que ser uma escola, obviamente, mas entendermos que não é a última, né? É verdade. Isso pode acontecer logo em seguida e a gente nem não está preparado ainda, né? Porque com a morosidade que teve para algumas soluções, a gente talvez não consiga. Eu vejo que isso que tu comentou, a questão do aeroporto, para mim, eu acho que é onde mais pegou realmente. O estado só tem um aeroporto, né, que dá para se dizer assim, no nível que possa atender realmente. A gente tinha que ter já pensado isso, é que nem tu falou, ter pensado antes isso, né? Não só agora que está todo mundo no desespero realmente, sem saber para que lado vai e como vai fazer isso, agora que está sendo feito algum outro tipo de ajuste no aeroporto de Canela, até acho que vi essa semana, né? Mas eu acho que isso tinha que ter sido isso antes, né? A gente demorou demais e agora a gente está pagando um preço muito caro por essa demora, por não ter feito essa previsibilidade das coisas que vão ocorrer, né? Eu acho que eu até queria entender de vocês como é que funciona isso. Vocês fazem esse estudo, né? E vocês passam isso para o governo, chega para eles ou não, e de que forma isso é tratado depois que é feito, né? Eu até queria entender como é que Esse é um grande desafio, né, Marcelo? A gente ser ouvido, talvez. E aqui é um relato mais no sentido de dizer um desafio que a gente tem como sociedade, né? Eu acho que cada setor se ouvir mais, né? Nós, como universidade, também estamos, como academia em geral, né? Também estamos aprendendo, acho que até a traduzir melhor o que a gente produz. E eu acho que a importância de momentos como esse, né, que a gente pode popularizar esses temas, isso é fundamental. Mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de acessar, principalmente os tomadores de decisão, né? A gente faz eventos maravilhosos aqui na instituição, que nós enchemos o auditório para falar sobre isso, né? Nós fizemos um seminário internacional sobre desastres dia 11 de abril, né? Então foram ali 20 dias antes do evento. Tivemos aqui a população acadêmica em peso, vários representantes da Defesa Civil, né? Colegas de empresas, inclusive, mas ninguém, né, de uma prefeitura, enfim, né, o poder público. Isso não é por falta de convite, né, não é por falta de tentativas. Talvez porque essa pauta nunca tenha sido prioritária, né? A gente entende e a gente é muito mais acionado quando tem os eventos, né? Mais como remediador do que propriamente previsível. E não é que nós tenhamos as soluções, porque boa parte delas tem que ser construídas no coletivo. Então, é uma mesa onde vai ter prefeitura, a comunidade atingida, as empresas, a academia, todo mundo discutindo exatamente isso que o professor disse, o que a gente quer para o futuro. Talvez a gente queira um aeroporto só recuperado para começar a funcionar logo, né? Se isso for uma decisão de todos consciente. Né? Sabendo os riscos. Né? Mas a gente sabe que essas decisões não são coletivas, elas não são decisões que representam toda a sociedade. E a ciência precisa ter um espaço diferente na sociedade. Né? A ciência precisa passar a nortear algumas decisões. Porque não foi por falta de aviso. Não, é décadas que a gente já tem estudos, não só nossos aqui, mas de outros grandes e importantes centros, alertando os efeitos de um planeta mais quente, alertando os efeitos de ocupar áreas de margem de rio, áreas de encosta. Então, os alertas são dados, mas a gente tem muita dificuldade ainda de levar isso para quem toma
decisão política, principalmente, né? Talvez o nosso grande trabalho, não só como academia, mas como todos aqueles que estão envolvidos na pauta, seja em tornar o tema insistentemente algo rotineiro, né, na vida da sociedade, para que a sociedade, inclusive, cobre isso mais dos seus representantes, né? Porque agora, talvez, muitos dos atingidos vão receber sua casa, vão receber alguma assistência, mas perderam suas memórias, né, perderam seus comércios, vão ter que reconstruir uma história que pode ser que na próxima chuva se perca tudo novamente, né? E isso é culpa de quem? Não necessariamente é culpa de alguém, né? Mas é fruto de uma questão que não se torna prioritária na sociedade. E que existem responsabilidades, né, distintas. A sociedade tem responsabilidade, as empresas têm, mas há uma responsabilidade maior pelos gestores. Eles, inclusive, direcionam esses movimentos, né, para onde a cidade cresce, onde eu vou autorizar alguns licenciamentos ambientais, né, aonde nós vamos lutar para manter aquela área com um banhado intacto. Né? Até a questão de comunicação com a comunidade que está ali no entorno, né? A gente está ouvindo tanto na televisão agora, né, professor, sobre soluções baseadas na natureza, as cidades esponjas. A gente fala sobre isso há muito tempo. Meu Deus. De que modo? Alertando o quê? Não podemos aterrar banhados. Não podemos ocupar margens de rio. Isso são soluções baseadas na natureza. Mas Né? aí, né? Tem o econômico e talvez, enquanto tu falava, e na fala do Carlos, pensando que talvez agora, como tenha sido um impacto tão grande e econômico também, talvez esse olhar vá mudando. Mexeu no bolso, né? Porque me parece que também a sociedade, assim, né? Eu tenho familiares que são do Vale do Taquari, aí, né, enfrentaram a primeira enchente, e aí eles têm um ditado popular lá que o rio sempre volta para, né, onde ele passou, ele volta para buscar os seus restos. Então, eles acham, né, assim, por sabedoria popular, que ele sempre vai subir mais. E o que faz sentido, né? Se já inundou uma vez, mas as pessoas muitas vezes não querem deixar aquele lugar, ou enfim, se prepararem de alguma forma. E talvez agora, né, com esse grande impacto, as cidades, o estado como um todo, veja que é mais barato, menos impactante em vidas e na economia mesmo, né? Pensando em economia, a prevenção do que agora o remendo, né? Porque aí a gente vê estradas, esgoto, água, enfim, famílias que vai um investimento agora que talvez nem se tenha. E tem áreas que não podem ser ocupadas. A gente vai ter que entender isso. Né? Nós não vamos dominar a natureza a ponto dela, né, se moldar ao nosso querer, que foi isso que a gente fez até agora, né, professora? Brincando de Deus. Brincando de Deus. Brincando de Deus. Tem cidades que, infelizmente, têm parcelas, né, que vão precisar ser reconstruídas em outros setores. Não tem como fazer ali, né? E o pessoal insiste, né? Não tem. E a gente entende, a gente se sensibiliza, né? Porque é uma construção. A gente sabe que uma cidade se dá num processo de construção social. Mas a gente é muito diferente olhar, por mais que no Vale do Taquari tenha sido muito severo o que nós vimos lá, a gente não tem lá uma densidade populacional como a gente tem aqui na região metropolitana. A gente vai para Canoas e a gente vê 80 mil pessoas atingidas em um evento. Né? E quando a gente fala que as cidades não podem ser cidades como a gente tem construído, com tanto adensamento, com tanta impermeabilização, tem que deixar lá a área permeável, né? Aprova um projeto de uma casa nova, tem lá no plano diretor, tem que deixar 20% de área permeável. Por quê? Porque quando chover demais, essa água vai ter onde drenar. Tem que ter onde drenar. Então, a gente tem um problema de escala também, onde você adensa muito. Foi a mesma questão da pandemia, onde mais pessoas estavam aglomeradas, mais houve morte, mais houveram prejuízos, né? Então, a gente vai ter que começar a respeitar esse limite da natureza, para a gente se proteger mais como espécie. Né? Não é castigo, é uma simples questão de respeito, né? E adaptação, se tem tanta tecnologia, por que não usar dessa tecnologia de estudos para construir, né? Ou para se formar em um lugar que todo mundo consiga ficar confortável. E agora, sendo bem sincero, assim, vocês acham... Uma pergunta para vocês dois. É uma pergunta difícil. Vocês então, o professor Marcelo responde primeiro. Né? Vocês acham que com esses incidentes que a gente teve agora, né, com essa catástrofe e com tudo que aconteceu, como virou realidade, até então era todo mundo, isso talvez nunca vai acontecer, ficava naquela, agora virou realidade.
Vocês acham que daqui para frente vai mudar essa percepção dos tomadores de decisão? E aí eu falo não só do Estado, né, de todo mundo que pode tomar uma decisão à medida que possa realmente, isso aqui eu tenho que fazer de forma diferente, eu tenho que estar um pouco mais conscientizado em relação a isso. Da percepção de vocês que trabalham com isso no dia a dia, vocês já sentiram uma mudança? O pessoal começou a olhar para a gente um pouco diferente. Eu queria entender isso. Eu acho que primeiro as coisas são muito recentes, né? Então não deu tempo ainda. Não deu tempo para absorver ainda, né? Numa macroanálise, eu acho que para o estado do Rio Grande do Sul, esse fenômeno que aconteceu agora, ele em certa medida ele foi mais severo do que a pandemia, né? Na pandemia a gente teve muita perda de vida, é óbvio, né? Mas agora a gente teve muita perda de bens, né? Então tem pessoas que perderam tudo, enquanto na pandemia a gente ficou, sei lá, 1 ano, 2 anos sem poder trabalhar, né? Mas passamos por isso, né? Claro, morreu muita gente, tá? Então são coisas diferentes. E acho também que a sociedade, ela é dividida em vários grupos, né? Os grupos enxergam de maneira diferente o que aconteceu, né? Em relação aos tomadores de decisão, eu não sou muito otimista, né? Eu acho que a sociedade como um pouco ela vai enxergar isso de maneira diferente e as coisas vão começar a ser vistas de maneira diferente, né? Mas a gente tem que mudar um paradigma, né? A gente tem que acho que nós temos que escolher prioridades, né? Ou seja, quais são as prioridades? Eu acho que mais do que nunca, logo depois que passou a pandemia, né, da Covid-19, alguns pesquisadores disseram que os grandes problemas que nós vamos enfrentar daqui para diante são relacionados às mudanças climáticas globais, né? Então, assim, o Rio Grande do Sul é um caso onde, agora bem regional, e é por isso que nós estamos aqui falando hoje que aconteceu, nós temos que nos preparar para isso, né? Olha só, nós temos que nos preparar para isso, para os fenômenos que vão vir. Agora, nós sozinhos não vamos resolver o que está para vir. Então, eu sei que isso é extremamente difícil, né? Mas a gente precisa de uma grande governança global, né? Onde o que é decidido hoje na Europa ou na América do Norte, né, seja decidido também pensando no Sul, no Hemisfério Sul. Né? As coisas hoje em dia estão interligadas, né? A gente está aqui falando hoje, né? Eu sei que vocês vão dizer, mas parece loucura isso que o professor está dizendo, mas nós estamos aqui falando hoje, conversando, né? Enquanto lá na fronteira Europa-Ásia, a Rússia e a Ucrânia estão se jogando bomba e matando crianças dentro de escolas, né? Quer dizer, gente, nós como espécie humana, que tem uma tecnologia invejável, nós conseguimos pousar foguetes na Lua e estamos indo para Marte, né? Coletando amostras em Marte, mas não conseguimos resolver coisas simples aqui, né? Vejam que interessante isso. Então, a gente precisa de fóruns internacionais, de discussão, de decisões globais. O que a gente pode se preparar aqui, né? Mas nós não vamos resolver o problema aqui. Né? E não é a nossa. Não adianta, por exemplo, São Leopoldo fazer um grande programa de Dixie de contenção, né? Se Novo Hamburgo que está acima não fizer, se Rolante não fizer, se o Riozinho não fizer, né? Porque as coisas vêm de cima para baixo. A gente precisa dessa conversa, né? Nós evoluímos em cima de conversa, em cima de comunicação, que é uma coisa que tu trabalhas, né? Então, a comunicação nesse momento, sentar ao redor da mesa e decidir, vamos fazer assim, é o que a gente precisa. Né? É o que a gente precisa disso, de conversa, de decisões, né? A gente vai passar um momento importante agora que a gente vai ter as eleições municipais, né? As prefeituras é quem mais sofre com esse tipo de incidente que aconteceu agora. São as prefeituras. Quem ficou com os pepinos na mão, em bom português, são as prefeituras. Né? Tem prefeitura que teve 70%, 80% do seu território arrasado. 70%, 80% da sua população. Imagina a arrecadação de uma prefeitura dessas, como é que fica. Sim, só no estado tem uma estimativa de 24% a menos de arrecadação esse ano. Né? Isso é um rombo. É um rombo. O Rio Grande do Sul vai levar décadas para se recuperar disso. Eu falo assim, no mínimo 10 anos. Daqui a 1 ano, 2 anos a gente está recuperado. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Inclusive porque é uma perda, né, de confiança. E a gente sabe hoje que tem pessoas que estão migrando, né? Pessoas que estão indo para Santa Catarina, pessoas que estão indo para o Uruguai, né? Lugares que estão sendo esvaziados, né? Cidades que vão se tornar cidades fantasma. Isso mexe com toda a economia e mexe com a psique das populações, né? Isso é muito complicado, né? A gente fala muito quando a gente está falando desse desastre todo que aconteceu, desse fenômeno, eu gosto muito de usar a palavra fenômeno, né? Que levou tudo isso adiante.
Isso impactou muitas pessoas, mas isso gerou também um impacto no ambiente, com destruição de mares de rios, de vegetação, né? Isso causou impacto nos animais muito grande. Teve pessoas que perderam tudo, só a parte da pecuária, a parte da lavoura, né? E uma coisa que se tornou bem premente agora, que a gente viu também, e isso está na imprensa, né? Tá aí direto, essa questão dos animais domésticos, né? Eu sei porque eu dou aula na veterinária, então eu me envolvi muito com isso, né? Que a gente teve momentos aqui no estado, a gente tinha 50 mil animais abandonados, né? 50 mil animais. Imagina. 50 mil animais, entendeu? O pessoal pode pensar, mas é gato, é cachorro, não importa, mas isso aí está comendo, isso aí está bebendo, isso precisa de cuidado, né? Isso é depósito de parasitas, então como trabalhar com isso tudo, né? É enorme o que a gente passou. É complexo demais. É complexo. E só para encerrar, né, porque eu falo demais, acho que a professora Daniela falou isso, não existe resposta simples. Né? Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Se aparecer um salvador dizendo, vamos fazer um canal aqui, vamos dragar um rio ali, né? Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Todo problema complexo exige uma resposta complexa, pensada, né? Não vamos resolver isso em 5 anos, 10 anos, 15 anos. É verdade. Não vai. Isso é uma conscientização, são várias ações, é um trabalho sem educação até... Perfeito. É isso aí. A gente, como sociedade, tem que trabalhar nisso, né? E a gente quer uma resposta rápida, porque estamos todos sentindo os efeitos disso, as empresas estão perdendo, as pessoas estão sem casa, né? Mas, lamentavelmente, é uma situação muito complexa, essa resposta não vai ser rápida. Isso, né? Perfeito. Porque a solução é algo que a gente vai ter que construir. A gente tem um cenário hoje no estado que nunca se simulou antes. Nunca se fez um simulado. E se toda a região metropolitana e serra ficar com suas vias obstruídas, o que a gente faz? Nunca se discutiu sobre isso, né? E acho que essa questão de se vai mudar a postura dos políticos, enfim... isso muda se a sociedade muda também. Se a sociedade passar a valorizar de um modo geral esse assunto, ela vai cobrar mais também sobre isso. E para a sociedade valorizar isso mais, ela precisa de educação. Ela precisa ter acesso a isso. Hoje ainda nós temos pessoas duvidando que o aquecimento global existe. O aquecimento global provocado por atividades humanas existe. A gente tem pessoas achando que não, o que aconteceu foi força divina. Força divina. Esse tipo de informação não constrói nada do ponto de vista de soluções ou de preparação. E quem vai orientar isso é a educação. Uma educação que não é só na sala de aula, né? Claro, é uma educação lá na escola com as crianças, na faculdade aqui com os nossos alunos, mas é uma educação promovida pela mídia, pelas empresas, né? Pelos líderes religiosos. Todos precisamos... Por isso que eu falei antes, né, que a ciência tem que ser mais ouvida, não porque é a única verdade, mas é porque existem evidências que são muito testadas antes da ciência produzir algo, né, que a gente passe a replicar. Esses dados do IPCC sobre aquecimento global, por exemplo, é consenso de cientistas do planeta inteiro, né, de 97%, 98% da ciência. Né? Mas para as pessoas valorizarem e entenderem mais, elas vão ter que saber mais. Então, a gente vai ter que começar a ter beabá sobre proteção ambiental, sobre mudanças climáticas, eventos extremos, para as pessoas entenderem, né, isso. Nós participamos de muitas entrevistas, enfim, e as pessoas nos perguntam por que no Rio Grande do Sul? Não, gente, não é no Rio Grande do Sul só. Hoje está acontecendo no mundo inteiro. Aqui, nesse momento que a gente está conversando, nos Estados Unidos está dando 50 graus. Nossa. Né? Os prejuízos econômicos decorrentes disso são imensos. Então, se a gente não falar mais sobre isso, a gente não vai priorizar e a gente não vai eleger pessoas que priorizem. É A verdade. gente tivemos inundações na Alemanha e na Itália faz 10, 15 dias, né? Violentas lá, enxurradas muito fortes. Sim. Né? As queimadas que a gente teve agora no Cerrado também. Né? E isso parece que nada... não nos diz respeito, né? Mas tudo isso entra numa análise multivariada de um somatório de potencializações e sinergismos e que vão fazendo com que daqui a pouco as coisas aconteçam, né?
as coisas não vêm do nada, né? Sim. A natureza ela tem um tempo de resposta. Ó, e o tempo de resposta é um tempo de resposta histórico, né? Então as coisas vão se somando, até que dá um salto. Né? A gente chama isso, a gente brinca de um equilíbrio que de uma hora para outra desequilibra, né? Então vai, de uma hora para outra, pum, a coisa acontece, né? Mas é interessante isso, porque a gente... Claro, a gente não pode dar precisão, né? Mas a gente sabia que isso iria acontecer. Como vai acontecer novamente? Talvez não nessa mesma escala, né? A gente reza que isso não aconteça, né? Como uma outra pandemia. Como uma outra pandemia. Isso vai acontecer. Mas não tem, né? Vai chegar, vai, as coisas mas vão acontecer. talvez algumas soluções venham de empresas, né? Então é legal ver uma empresa que tradicionalmente trabalhava com eventos e talvez o Carlos possa trazer esse olhar também, né? Tu comentou, fiquei 2 semanas, a gente ficou 2 semanas assim, nossa, o que a gente faz? Porque, né? Serra Gaúcha, para mim, me parece, né? Muito turismo, turismo, né? Eventos, enfim, lazer. Turismo, né? E aí, no fim, tu te vê como muitos se viram, né? Muitos empresários, eu tenho certeza, aqui da região e do estado inteiro se viram tendo que pensar em como sobreviver ao meio ao caos, né? E eu acho que muitas vezes, quando tu tá no meio do caos, tu tem que parar tudo, tu tem que ter uma clareza maior de como resolver, né? Porque a dor é de todos, a dor é de todo mundo. Então, se tu conseguir achar uma saída, talvez apostar naquela saída pode ser importante, mas além disso, tu tem que convencer todo mundo, né? Todos os teus funcionários. Colaboradores. De que tu realmente, vamos para cima e vamos ter que resolver isso dessa forma. Mas é muito interessante isso, porque eu pelo menos, eu também ajudei em abrigos e eu fazia transporte de mantimentos para cima e para baixo, e eu achei muito legal, assim, o que eu enxerguei, para mim, o que foi a maior lição dessa catástrofe aqui no Rio Grande do Sul. Como a gente, na hora do sofrimento, a gente se ajuda, a gente é muito solidário, né? Basta ver o número de voluntários. Tinha listas gigantescas de pessoal se voluntariando para trabalhar nos abrigos, enfim. E eu achei aquilo muito legal. Aquilo mostra a essência realmente, né, do ser humano, do quão bom ele pode ser. Porque a gente está acostumado sempre a falar das maldades, das coisas ruins que as pessoas podem fazer, né? Mas também tem um lado muito bom, né? Todo mundo se ajudou. Muitas vezes sobrava comida em vários lugares, né? Isso eu vi acontecer muito também, porque o pessoal todo queria ajudar, né? E aí faltava a ordenação que tu falou, faltava aquela organização, porque ninguém sabia muito bem como resolver isso de uma hora para outra. Foi uma coisa que caiu no colo de todo mundo, né? Vocês já tinham essa previsibilidade, mas como isso não foi tomada decisão, né? E acabou acontecendo e a gente teve que se deparar com uma coisa do dia para a noite para resolver, e todo mundo teve que ajudar de alguma forma. Então, foi meio que no instinto, né? Se tu parar para pensar, todo mundo, o que eu posso fazer? Eu vou lá no abrigo, vou ajudar. Então, cada um, eu vou fazer um pão aqui, fazer cachorro-quente para levar para o pessoal jantar. Isso fez a diferença, né? Para mim, isso fez toda a diferença, né? E em relação a empresas também, eu vi muitas empresas ajudando. Poxa, a gente trabalha aqui com cachorro-quente, foram lá, fizeram um monte, né? Para doar nos abrigos. Então, eu acho que nesse sentido também, né? Não só o sentido de negócio, mas o sentido humanitário da coisa, né? Solidariedade. De tu realmente... As empresas, eu vi muita empresa trabalhando dias para poder entregar para os abrigos. Isso aí, para mim, eu acho que foi a maior lição Carlos, né? É isso. Carlos, isso que tu falou é bem interessante. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que também é importante, que como o Estado foi ajudado por outros estados, né? Como a gente se ajudou muito aqui como povo gaúcho, né? Porque a gente tem muito essa coisa do bairrismo, do gaúcho, mas como nesse momento a gente também foi ajudado por outros estados. A gente recebeu doações da Bahia, de Pernambuco, do Amazonas, do Pará, e vieram caminhões de empresas trazendo doações. De obra, né? E pessoas. Muita gente que veio... E ficou aqui trabalhando. O que tu exatamente. falaste dos helicópteros, né? Que o campus da Fevale lá, a gente teve uma empresa de São Paulo que emprestou 2 helicópteros e que ficaram a hora de voo praticamente um mês aqui. A hora de voo do helicóptero é um absurdo de cara. E eles disponibilizaram 2 helicópteros, ficaram um mês aqui no campus da Fevale ali, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E com toda a equipe ainda ficou num hotel ali do lado do campus da Fevale, eles hospedaram toda a equipe porque um helicóptero não é só senta um piloto e levanta, né? Tem toda uma equipe ali de mecânico, de revisão, e eles estavam ali no campus da Fevale, e aí toda vez que pousavam faziam revisão, aí eles dormiam, iam lá descansar no hotel, voltavam. Então, essa solidariedade eu acho importante para o gaúcho, assim, para a gente
entender que nós recebemos isso também, porque às vezes me preocupava um pouco aquela história, sabe, do separatismo, que graças a Deus apareceu. Vamos separar do Rio Grande. Gente, nós precisamos de vocês. E continuamos precisando, né? Exatamente. Uns dos outros. Um dos outros. A questão toda não é separar, é unir, né? O turismo agora, mais do que nunca, a gente precisa que esse pessoal venha, né? Isso, eu tenho visto algumas coisas na internet e até é preocupante, porque o pessoal acha que o estado está destruído, que não tem como vir, ou pensa até de certa forma... Eu até escutei essa semana na rádio que tinha turista pensando que viria para o estado e talvez não teria as condições para poder, né, usufruir das coisas. Não, muito pelo contrário. Né? Não só na Serra Gaúcha, como qualquer lugar aqui do estado, todo mundo vai fazer de tudo para receber o turista, e muito bem, por sinal. Porque a gente sabe da importância, a gente sabe né, que o estado precisa, né, de apoio, de ajuda, e esse é o momento certo de o pessoal vir e realmente ajudar, né? Desculpa, e consumir produtos gaúchos, né? Você sabe que nesse friozinho agora, eu gosto de tomar um vinhozinho de noite, né? Não tu vou tá indo negar. só no gaúcho agora. E agora, é porque tu chega ali nos supermercados, né? E tem uma oferta muito grande de produtos, né? Chilenos, argentinos, uruguais. Eu digo para minha esposa, vamos comprar só vinho da Serra Gaúcha. Tem até um selo agora, né? Que outros estados estão usando. Então, vamos lá, vamos comprar os vinhos da Serra Gaúcha, porque mas é um pouquinho mais caro. Eu disse, amor, vamos comprar da Serra Gaúcha para ajudar isso aqui. Vamos, se a gente não ajudar... Se a gente não ajudar, né? A gente não pode cobrar que os outros ajudem. Não pode, exatamente. Vamos consumir produtos gaúchos, né? Isso é muito importante. Consumir de empresas gaúchas, né? Ir a shows, né? De grupos gaúchos, de bandas gaúchas. A gente tem que se ajudar, né? A gente ouviu, assim, né? Saindo, eu acho que ali finalzinho do mês de maio, as pessoas nas redes sociais vinham assim... Ai, gente, agora eu vou ter que divulgar o meu negócio, porque, né, tava todo mundo divulgando sobre doações e tal, mas eu preciso trabalhar como se justificando, porque precisasse trabalhar. E aí veio também um movimento, assim, de não, todo mundo precisa trabalhar, vou continuar ajudando, mas, né, a gente precisa fazer as empresas andarem. E aí me parece que, né, em algum momento, assim, eu não posso ir num show, eu não posso ir num restaurante porque as pessoas estão atingidas, mas não, né? Não, vamos. Muitas dessas pessoas trabalham lá e elas precisam ainda mais que as pessoas vão, então, né, outras pessoas precisam também, né, usar do nosso estado e aproveitarem. Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui? Porque eu moro em Dois Irmãos, aqui na subidinha da Serra, né? Mas eu me criei em Porto Alegre. A primeira coisa que eu fiz quando eu consegui sair de Dois Irmãos e ir para Porto Alegre, vai fazer agora uns 20 dias. Foi almoçar no mercado público. Né? Porque eu disse, não, gente, eu vou almoçar no mercado, porque a gente tem que dar uma força para aquele pessoal lá do centro, né? E as imagens eram horríveis no mercado. É horrível, horrível, é muito triste. É um patrimônio cultural, histórico, né? Já passou por tantos problemas. Né? E eu fui lá e eu ainda queria tirar uma foto, né? Tirar da onde tinha batido o marco da água lá. Mas não tá colocado. Não colocaram. Não. Eu acho que foi o exército que colocou, mas tiraram ali, foi só para marcar. Agora tá só o marco infelizmente, da cheia de 41, né? Mas vai virar ponto histórico, porque o pessoal vai lá tirar foto. Né? E que bom, vamos lá tirar foto, mexer com a economia. A gente precisa... Isso é um paciente que está em recuperação, né? E a gente sabe que para um corpo, né, se recuperar tem que se mexer. A gente tem que mexer. E também entendermos, né, que não precisava ser assim, né? Eu acho que aí tem todo um movimento, assim, que a gente trabalha muito forte isso na formação, sobre esse olhar crítico sobre esses processos, né? Acho que, de novo, não foi culpa da chuva, choveu bastante, choveu, mas talvez não precisava ter sido da forma como se efetivou o desastre. Não é uma vingança, né? Não é uma vingança da natureza, né? Nós temos total influência sobre o que está acontecendo e temos muita responsabilidade sobre os efeitos que a gente está colhendo, né? Então, é fundamental a sociedade se unir no sentido de apoiar negócios locais, no sentido de reconstruir, mas de entender que é preciso reconstruir pensando já, né, numa outra direção, porque a gente não quer ver de novo o mercado público debaixo d'água, a gente não quer ver de novo tantos deslizamentos na serra, né, que vão acontecer, mas que podem ter perdas menores, né, que vai chover bastante, vai ter seca, vai ter muitos eventos extremos, ainda vamos viver isso, né? Mas a gente não pode admitir mais passar por novos eventos e ter o mesmo nível de preparação que nós tínhamos,
né? E isso talvez seja uma das grandes discussões que a gente tem que fazer como sociedade, né? O que a gente passa a fazer a partir de agora? Focar no nosso local, mas pensar que isso depende de articulações mais regionais, né? A nível nacional também, investir mais em prevenção. A gente pensa, Brasil não investe, mas isso é um problema global, né? Estados Unidos, que a gente tem como uma referência, que tem bons alertas, enfim, foi feito um estudo entre 2005 e 2018 e se investia menos de 4% em prevenção. Nossa. Né? Isso com as respostas boas que eles têm. Que lá dá um alerta, as pessoas saem, né? Então, a gente tem que entender que parte do nosso orçamento de Estado, de empresa, vai ter que ser para investimentos. Ciência né? e tecnologia. Ciência e tecnologia, educação, né? A gente ter essas trocas, a gente ter núcleos científicos nas empresas, nos governos, governo discutindo, né, com a sociedade. Essa troca, porque a gente não pode mais admitir passar por esses eventos da forma como a gente passou. Como o professor falou, a gente não vai evitá-los. Não tem como. Né? Não nesse contexto que a gente está vivendo de planeta. Sim. Mas a gente não pode responder mais da forma como a gente está respondendo. Se permitir essa atualização, né? Vocês entregando a pesquisa, a ciência, as empresas se adaptando também. É o que a né? gente tem discutido como sendo o novo normal, né? Ou seja, vamos nos adaptar que todo ano vai ter uma pandemia e vai matar 600 mil pessoas. Não pode. Não. Vamos nos adaptar porque todo ano vai ter uma enxurrada e vai matar não sei quantas pessoas. Peraí, gente. Adaptar a solucionar, né? Nós temos que solucionar as coisas, evitá-las, na verdade, né? E não ficar apagando incêndio, né? Isso é muito... Não é porque é recorrente que passa a ser normal. Exatamente. Né? Não é porque um local se torna violento que aquilo é normal. A gente está se acostumando com algumas coisas. Como talvez seja até uma forma instintiva da gente responder e sobreviver ao contexto. Mas a gente não pode entender que a nossa inação, né, a nossa inoperância, a nossa dificuldade política em priorizar alguns temas, isso reflete em problemas que a gente começa a normalizar. Né? Então, a gente não vai avançar, as empresas não vão avançar, a sociedade não avança se a gente vai ter que ficar sempre gastando com recuperação. Qual vai ser o custo desse desastre do ponto de vista de desenvolvimento do Estado? São décadas. E essa geração, né, essas crianças que estão escolarizadas agora, que ficaram 2 anos sem aula por causa da pandemia e que agora perderam escolas, perderam todos os seus bens ali. Tem mais um prejuízo gigantesco. É um prejuízo gigantesco. Né? A gente pode até pensar, não, mas não nos afeta diretamente, né? Não, afeta todo mundo. A gente já tem hoje uma situação de metade dos adolescentes não concluírem o ensino médio. Que mão de obra a gente vai ter para as empresas no futuro, onde você tem adolescentes e futuros adultos que nem concluem o ensino médio? Né? Que dirá esse futuro que está vindo aí com essas interferências todas, né? Então, por isso que se voltar à educação, talvez seja o melhor investimento que a gente pode fazer hoje como sociedade, né? Porque vai nos dar discernimento para fazer escolhas mais assertivas. Mas a educação, infelizmente, ainda não é pauta. E, infelizmente, não está sendo pauta dos nossos gestores hoje quando estão pensando na reconstrução. Eles só falam em diques, né? Só falam em estruturas que a gente sabe que colapsam também, dependendo da situação. Tentar segurar o problema ali quando ele acontecer, né? É tirar o sofá da sala, né? Literalmente. Tira o sofá da sala que tu tira o problema. O problema tá lá, gente. Bem, Mas a gente tá aqui, né, trocando ideias, experiências e né, torcendo, e acredito que sim, né? A gente precisa ser otimista de que com o tempo a gente também vai mudando, né? Com esses acadêmicos que estão aprendendo agora, né? Tem estudos, tem pesquisas como que a gente, engenheiros, tenho certeza que novos engenheiros e arquitetos já têm um outro olhar para construção de cidades, enfim. Empresas também vêm com esse olhar. Achei um olhar bem legal também de empresas que foram atingidas e falaram, não, a gente vai reconstruir porque a gente precisa se manter nessa comunidade, tantas famílias, tantas pessoas dependem de nós, tanto nessa parte mais social, eu diria, mas também como oportunidades de negócios, né? Algumas que, enfim, usam materiais que são mais
corretos, digamos, né, materiais de reaproveitamento ou de tecnologias mesmo, né, tantas surgiram, como a TKTR, que vem, né, abraçando vários parceiros para movimentar a serra, mas também algumas de monitoramento, né, tornando esses alertas talvez mais comuns para a sociedade. Então, acredito que a gente vai ter, sim, né, quero ter esperança de que ao longo dos anos a gente vai conseguir ter um olhar mais estratégico mesmo, né? Utilizando o melhor da pesquisa das universidades que a gente tenha e trazendo isso para a sociedade, nos alunos também que serão empreendedores e serão intraempreendedores nas empresas, trazendo essas soluções, esses olhares. Acho que é isso que nos move, né? Porque a gente, pelo menos na área ambiental, a gente já é acostumado desde o primeiro dia de faculdade. Vocês escolheram uma área que, assim, infelizmente, ninguém abre a porta e diz, vem cá falar sobre, que legal, né? Vamos pensar juntos. A gente sabe dos desafios dessas áreas e eu acho que a gente é muito movido pelo quando a gente vê nos nossos alunos, né? Aquele entusiasmo em ver suas soluções sendo aplicadas, enquanto a gente consegue se articular com outros grupos da sociedade, né, e ver essa pesquisa chegando. E talvez a gente esteja trazendo hoje um olhar bem crítico, porque nós queremos de verdade contribuir, né? A gente está aqui para trazer para vocês assim, olha, embora estejamos falando sobre isso hoje, a gente não fala sobre isso apenas hoje, a gente fala sobre isso há décadas. Que seja uma discussão global, né? Isso tem que avançar, né? Mas a gente tem muita esperança porque nós somos uma espécie que detém um conhecimento muito diversificado e construiu estratégias importantes. Mas que nós temos que ser bastante singelos e reconhecer que a gente é mais uma espécie, né? E que a gente não domina essa natureza. Se a gente reconhecer isso, a gente vai avançar bastante também. Porque daí a gente vai estabelecer uma relação de respeito com essa natureza, né? Que todo mundo hoje olha com outro olhar. Mas que nós acreditamos as soluções não são para amanhã. Talvez na nossa geração, alguns dos bons resultados a gente ainda não vai ver, mas isso é um trabalho que tem que ser continuado, e é isso que nos mantém, a pesquisa, né, a educação. Para nós isso é um trabalho para a vida, né? Só que o nosso hoje grande desafio é tornar isso um tema para mais pessoas, né? Acho que esse é o ponto. Tem que abrir a discussão, né? Ela tem que ir a outros níveis, né? E todos os setores da sociedade têm que se envolver, né, diretamente com isso, né? Eu acho que esse evento que a gente passou agora mostrou muito bem isso, que de uma maneira ou de outra todos foram atingidos, né? Como foi a pandemia também, né? Que foi outro evento ali que, mas a pandemia é uma, né? Ok, mas é um evento natural que foi causado por um desequilíbrio ecossistêmico, né? Então, todo mundo está sofrendo esse impacto. Claro que a gente sabe que tem pessoas que sofrem muito mais, tem grupos sociais que sofrem muito mais, é óbvio, né? Mas todos, de uma maneira ou de outra, foram atingidos. E então a gente tem que racionalizar isso melhor, né? É inconcebível que uma espécie que pensa, né? O Homo sapiens sapiens, o homem que pensa, né? Ele não consiga resolver essas questões, né? Ele não consiga sentar e conversar. Por isso eu bato muito na tecla da comunicação, né? Nós temos que conversar. É inadmissível que as pessoas não consigam conversar, não consigam sentar em volta de uma mesa e resolver um problema de uma maneira racional, o que seria o bom para todos, né? Então a gente vê organismos internacionais como a ONU, por exemplo, né, tem a sua importância, maravilhoso, tudo faz relatórios maravilhosos com dados, né, mas não consegue intervir em problemas graves que estão acontecendo hoje ao redor do mundo, né, não conseguem resolver, né. Nós temos várias diretrizes, mas diretrizes são cartas de intenções, elas muitas vezes não são colocadas na prática, né? E eu sou muito crítico em relação a isso e cada vez mais, né? Nós temos que conversar, né? Se a gente conversa em reunião de condomínio, que já é a coisa mais complicada que tem, né? E os nossos interesses têm que ser interesses em comum. Né? E sempre se chega a algum caminho quando se conversa, a gente chega. Né? Alguém abre mão um pouquinho, outro abre mão e a gente... Mas tem que botar na mesa o assunto, né? Se ele não tem que consegue botar na mesa o assunto, não vai ser resolvido. Isso, e a gente não pode se esquecer dessas coisas, né, Carlos? A gente não pode... Assim, agora a gente está passando por esse momento, e assim, ainda é um momento muito emocional, claro, né? Mas isso não pode cair no esquecimento, né? Daqui a 2, 3 anos esquecemos, e aí passou, e aí vem outro. Eu acho que essas coisas elas têm que ser replicadas. E é que nem tu comentou antes, né? Tem que esperar agora um tempo para ver até que ponto isso vai impactar realmente, né? Sim. Ainda é cedo para dizer. É cedo. Nós já está todo mundo muito traumatizado com o que aconteceu. Né?
muito traumatizado. Vamos ver se não passa uns meses, já se cai no esquecimento e o pessoal, não querem... Não, a nossa memória já é curta, né? Isso é verdade. Esse é um problema. A gente tem que tentar fazer com que isso se mantenha, né? Sempre seja cada vez mais lembrado. Ó, gente, não podemos deixar de chegar nesse ponto aqui de novo. Eu até havia conversado com uma pessoa que é de Itajaí. Me parece que aconteceu um fenômeno parecido lá. E depois eles conseguiram fazer toda essa estrutura porque eles se prepararam e aconteceu de novo, acho que 2 anos depois, né? Ano passado mesmo. E eles falaram que houve impacto, mas não foi... As perdas muito menores. Exatamente. Nós estivemos em Santa Catarina com o projeto fazem uns 20 dias, mais ou menos. A gente foi para lá porque os nossos vizinhos tiveram esse processo, né? E por que não coletar os aprendizados e trazer para cá? Fomos muito bem recebidos, fomos na Defesa Civil Estadual, visitamos vários locais, né, que têm implementado uma política de prevenção importante, né, corpos de bombeiros, enfim. E lá a gente fez exatamente a pergunta que tu nos fez, né? Houve mudança depois do evento, foi em 2008, né? O Vale do Itajaí foi muito atingido. Um evento que eles nunca tinham vivenciado nessa magnitude, né? E entenderam que estavam despreparados, né? Eles nos falaram, olha, a gente levou 16 anos para ter o que a gente tem hoje, que é uma boa rede de monitoramento. A população, quando recebe um alerta, entende, né? E se move. Mas um trabalho, assim, constante. Que eles têm projetos que vão desde a escola. Todas as escolas têm trabalho de educação voltado para a defesa civil. Olha que legal. Né? E a gente, por exemplo, no Lavurs tem o projeto Agente Mirim de Defesa Civil. A gente oferta gratuitamente para as prefeituras. E a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir assinar esses convênios, né? Mesmo sendo de graça. Então, como é difícil. Então, lá a gente viu que assim, todas as escolas trabalham com isso. Isso é um trabalho nas prefeituras, né? Eles têm problemas, e eles relatam os problemas que têm. Mas hoje, por exemplo, quando nós tivemos a chuva em setembro, né, no Vale do Taquari, um mês depois eles tiveram lá uma chuva muito intensa, onde muitas cidades foram afetadas e eles tiveram uma morte. Olha só. E eles conseguem retirar as pessoas antes da chuva começar. Eles têm o alerta, mas olha só, investimento em 5 radares. Cada radar foram 15 milhões investidos, né? Para que tenha assim, um bom monitoramento. Eles têm um centro de excelência em pesquisa, né? Onde eles conseguem monitorar as áreas mapeadas, né? Fazem alertas. As empresas recebem o alerta e retiram tudo antes. Olha só. E aí as perdas existem, obviamente, mas muito menores. Né? Blumenau recebeu o alerta 2 dias antes, em novembro. Todo o centro esvaziou suas lojas, eram só caminhões retirando materiais, o rio subiu, ocupou a sua área. Ocupou a área. Né? Só que as perdas foram muito menores. Então, é isso, tem caminho. Né? Tem caminho, é possível. Né, pra gente, né? Exatamente. E a gente foi justamente com essa intenção. A gente sabe da expertise deles, mas a gente queria ver, né? E trazer para cá. Porque, a Holanda tem casos interessantes, Nova Orleans, mas a gente tem exemplos aqui que custam muito menos, né? Então, acho que também um pouco o nosso papel é mostrar esses caminhos e a gente já vem falando, né, que existem caminhos, né? A gente pode mudar muito a nossa história, principalmente somando esses conhecimentos, né? E eu acho que a gente está tendo uma oportunidade que a gente nunca teve antes. O desastre, lamentavelmente, foi algo que está sendo, né, um prejuízo severo. As vidas não voltam, as memórias não voltam, mas a gente está tendo a oportunidade de construir uma história diferente a partir de agora. Né? E se a gente decidir que vai construir, a gente com certeza não vai repetir isso. Né? É verdade. Bom, tá muito legal o papo, né? Daqui a pouco a gente vai indo para mais caminhos, mas eu quero agradecer. Etapa 2. É verdade. Vale uma etapa 2, né? E agora, o que a gente faz? Quero agradecer a presença de vocês, professor Marcelo, professora Daniele e o Carlos. A gente fica sempre aberto para ser esse espaço de contato, de comunicação, então, das formas que a gente puder para tornar esse conhecimento de alguma forma mais acessível para a comunidade empresarial também, fazendo essa provocação para que as empresas tenham esse olhar, né, de se reconstruírem e pensar em novas soluções, usando olha só, né, em 2 semanas conseguiram quase que pivotar a empresa, né, então muita gente com muito conhecimento bom que pode aplicar devolvendo para a sociedade. Então,
que a gente seja esse espaço também de, daqui a pouco, conectar demandas, né, da comunidade acadêmica com a comunidade empresarial. Agradeço a cada um de vocês pela participação e sejam sempre bem-vindos aqui. Ok, muito agradeço, obrigada. foi uma honra participar aí. Estamos aí, né? Exatamente. Muito Muito obrigado. Obrigada, parabéns pela pauta, né? A universidade está de portas abertas e, sem dúvidas, é um tema que a gente vai querer falar de novo. Ai, que bom, a gente Muito quer ouvir de novo. Obrigada. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu vou pedir para vocês deixarem, né, seus contatos, o arroba, né, os contatos das redes sociais dos projetos, para que as pessoas também possam entrar em contato. Quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais do Fevale Tech Park, então, né, arroba Fevale Tech Park em todas as redes. Carlos, se tu puder deixar tuas redes também. Claro, é @TKTR oficial, o Instagram, aqui ó, TKTR. Etiqueteria. É, isso aí. Ok. No Lavurs a gente tem um canal no Instagram, né? Lavurs Fevale. Lá a gente posta também materiais didáticos, orientações, alertas, né? Divulga as nossas ações. E é um canal, né, para as pessoas nos procurarem, para a gente fazer parcerias, convênios. Contamos com vocês lá curtindo nossas ações, né? Legal, então o pessoal vai deixar aqui na tela também os endereços para quem quiser acompanhar. A gente deixa nas legendas de onde a gente for publicar e nos acompanha, então, para a gente continuar fazendo essas comunicações. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.